a partir do verso 25. Mateus 14, a partir do verso 25, diz assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Diga comigo, mas quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Apenas até aqui, e eu quero orar junto com você. Feche seus olhos, vamos pedir ao Espírito Santo que fale conosco. Pai, estamos na tua santa e gloriosa presença, reunidos como a tua igreja. Pai, a tua igreja é um organismo vivo, do qual Cristo é a cabeça, e nós queremos nos mover nessa terra, não pela religião e muito menos através dos dogmas e religiosidade impostos por homens, mas queremos, Senhor, ser guiados pelo teu Espírito. O apóstolo Paulo diz que os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Então nós queremos ser guiados pelo Senhor. Fala conosco, nos instrui, abre os olhos do nosso entendimento e nos dá a profecia da hora. Revela, Senhor, o teu querer e a tua vontade, e responde aos teus filhos, Pai, da forma que só o Senhor sabe como respondê-los. Faz isso em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmão, se você esteve comigo aqui na semana passada, eu disse aos irmãos que Deus, quando quer fazer algo grande na face da terra, quando Deus quer fazer algo grande na terra, Ele normalmente vai escolher uma pessoa improvável, que é assim que Deus faz. Ele usa uma pessoa improvável, Ele escolhe os que não são, para confundir os que são. A Bíblia diz. Então, Ele usa uma pessoa improvável e planta dentro do coração dessa pessoa uma semente de fé. E eu ensinei aos irmãos que essa semente de fé é como uma semente de um sonho. Muitas coisas que você tem dentro de você não vieram apenas de você. Algumas coisas podem ter vindo da tua imaginação, do teu pensamento, do seu desejo. Mas muitas coisas que tem dentro de você e que você carrega, são depósitos que Deus fez na sua vida. São depósitos de sementes que o Pai plantou dentro de você. São sonhos que Deus quer tornar real. E que no nome de Jesus vai se tornar real através da sua vida. O mundo vai ver esse sonho realizado. O sonho de Deus através de você. Estou profetizando, irmão, que o mundo vai ver o sonho de Deus realizado através de você. Diga para as pessoas pertinho de você: o mundo vai ver o sonho de Deus realizado através de você. Quantos recebem essa profecia? É assim que Deus faz. Ele planta uma semente de fé no coração de alguém que é improvável, e faz essa pessoa sonhar. E para isso, irmão, é necessário que essa fé ela vá se desenvolvendo. Ela tem o início dela como uma sementinha, e Jesus a comparou como um grão de mostarda. Irmãos, eu ensinei também na semana passada que a fé é uma substância invisível, mas poderosa, que Deus usa para gerar milagres. Eu quero que você diga comigo: a fé é uma substância invisível, mas poderosa, que Deus usa para gerar milagres. De onde vem a fé? Ela sempre vem de Deus
e da palavra de Deus. A fé, ela nunca vem de você mesmo. A fé vem sempre pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está escrito em Romanos 10:17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se a semente da fé está sendo plantada dentro de mim, é a partir do que eu ouvi Deus falando. Ainda que eu tenha ouvido, seja através do que eu li, seja através de um pregador, seja através de um livro, mas aquilo que despertou dentro de você uma semente de uma possibilidade de algo que Deus poderia realizar e só Deus poderia fazer, isso se chama fé. Já ensinei, irmão, aos irmãos também, que a fé, ela enxerga o que os olhos ainda não viram. A fé enxerga o que os olhos ainda não viram. Se eu preciso ver para crer, então eu sou Tomé. Tomé que disse: se eu não ver as marcas das mãos de Jesus, eu não acredito que ele ressuscitou. E Jesus entra na sala onde Tomé está e diz: Tomé, você queria ver as marcas da minha mão? Está aqui. Você queria ver a marca da lança? Está aqui. Tomé, felizes são aqueles que viram, ou melhor, felizes são aqueles que não viram, mas creram. Eu não preciso ver para crer, eu preciso crer para ver acontecer. A fé é uma substância, é uma matéria que Deus usa para provocar um milagre, para fazer aquilo que você tem sonhado. E talvez hoje o seu sonho seja muito específico, algo que Deus plantou no seu coração. Talvez você tenha se esquecido, ou talvez pelas impossibilidades da vida você tenha desistido, ou talvez por olhar para os seus próprios fracassos você tenha se frustrado. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus, que você vai viver todo o sonho que Deus plantou no seu coração. Deus está reavivando sementes de sonhos plantados dentro de você. Deus está despertando sementes de sonhos que foram plantadas ao longo do caminho, que é propósito de Deus. Está dentro do seu coração. Pastor, o que Deus poderia fazer? Bom, a Bíblia diz que para Deus não há nada impossível. E para o que crê? Nada impossível ao que crê. De forma, irmão, que aquilo que Deus colocou em você, Ele quer fazer uma parceria com você. Você sonha e Deus realiza. Você sonha e Deus realiza. Conta para o teu irmão, você é que sonha, mas é Deus quem realiza. Diga para a pessoa do outro lado: é você quem sonha, mas é Deus quem faz. Pastor, eu tenho o sonho de ter um terreno. Você sonha e Deus que faz. É porque eu olho para a minha impossibilidade hoje. Então, se você ficar olhando para a sua impossibilidade, você não vai viver. Mas se você olhar para a possibilidade, que é Deus, você não vai ver como isso vai acontecer, mas vai acontecer. Milagre não se explica, milagre se vive. Irmão, milagre tem sempre um propósito. O milagre alegra teu coração e glorifica o nome de Jesus. O milagre alegra teu coração e glorifica o nome de Jesus. O Senhor está despertando a fé dentro de você, em nome de Jesus. Eu sei que Deus, Ele pode fazer isso acontecer. E aí, irmão, quando vem de Deus, as coisas vão se encaixando. Eu creio que Deus vai te dar estratégias para esse tempo. Novas estratégias criativas vão surgir na tua vida em nome de Jesus. Deus está liberando hoje novas estratégias para tornar real. E vou profetizar mais. Deus vai te dar uma fé e uma ousadia para caminhar em direção à realização desse sonho. O irmão me perguntou uma vez: pastor, você pode orar para mim? Porque eu estou desempregado há muito tempo. Eu tenho uma filha e eu tenho uma esposa. Eu falei: posso.
Você trabalha com o quê? Eu trabalho disso, mas eu também faço o que aparecer. Eu falei, isso é bom. Mas onde você gostaria de trabalhar? E ele disse para mim, ele esperava, irmão, que eu fosse fazer uma oração do tipo, Deus abençoa. Eu faço essa oração, mas às vezes Deus me coloca para provar a fé das pessoas. Jesus fazia muito isso. O que é que você quer? O que é que você quer? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele é misericordioso, mas cego, o que é que você quer que eu te faça? Sabe que eu estava querendo uma bengala nova, Jesus. Estava querendo um banquinho para me encostar. Estava querendo um carrinho desses que já veio com motorista. Não, ele foi ousado e foi específico, dizendo, eu quero enxergar. Quero ver. E eu disse para aquele moço, qual empresa você quer trabalhar? E ele disse, pastor, para falar bem a verdade, a empresa que eu quero trabalhar é uma multinacional aqui em Limeira. É uma empresa que eu não tenho currículo para entrar. Eu falei, como assim? Você não tem o currículo ou você não tem capacidade ali, competência? Ele disse, eu não tenho tanta escolaridade para estar lá. Eu falei, mas você já foi lá? Não. Levou o currículo? Não. E como que será que você não vai entrar? Eu falei, faz o currículo. Faz o currículo e vem no próximo culto. E ele trouxe o currículo. E eu disse, eu vou orar com você. Era no final de semana, eu falei, na segunda-feira você vai levar o seu currículo lá. Eu vou orar, mas na minha oração você só vai concordar. E na sua mente, você vai ver o que você quer. Então você vai fechar os seus olhos, eu disse a ele, e você vai ver dentro de você esse milagre. Irmão, presta atenção, a fé é uma substância, é algo que está aqui dentro de mim, é invisível, ninguém vê, é uma substância, é o que vai sendo formado aqui, é uma substância invisível dentro de mim, mas é poderosa, ninguém vê, as pessoas vão ver o reflexo da minha fé, mas a fé, a hora que está sendo formada, ninguém vê, mas está aqui. E ela veio a ouvir a palavra do Senhor. E eu disse para aquele moço, é possível você trabalhar lá. Eu disse, primeiro, você não é do Senhor? Ele disse, sou. Eu falei, então, eu também acho que você é do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que o Senhor colocou diante de você porta aberta. Eu falei, então você fecha os seus olhos na oração. Você sabe a roupa e o uniforme que o pessoal lá da empresa usa? Sei. Você sabe onde é a portaria? Sei. E lá entra como? Tem que passar um crachá. Eu disse, então, na minha oração que eu fizer com você, fecha seus olhos, você vai trazer na sua mente, você uniformizado, entrando com o crachá, passando a roleta e trabalhando lá na máquina que você quer trabalhar. E terminei a oração. Irmão, sabe quando a gente vê fé na pessoa? Eu fui fazer uma oração ontem para uma mulher com tumor. E eu estava esperando, porque o homem de Deus, ele fica esperando. E a gente fica esperando para ver se tem a matéria, porque se não tem a matéria, a gente tem que pôr a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir. E eu ali conversando com ela, falando da minha vida, e ela morou perto de onde eu já morei, e foi muito bom. Mas eu falei para ela assim, olha, eu queria orar pela senhora. Ela disse para mim, eu creio que a partir dessa oração, eu não vou precisar fazer a cirurgia. Eu falei, puxa vida, era tudo que eu estava esperando. Porque se ela falasse para mim, eu creio que a partir dessa oração, eu vou fazer quimioterapia, vamos me dar um outro medicamento, tudo bem, a fé dela vai alcançar o que ela queria. Eu falei, Deus, era o que eu esperava. Eu olhei para ela e falei, puxa, você tem a fé daquele cego que olhou para Jesus, foi muito específico, eu quero ser curado da minha vista, quero enxergar.
Irmão, eu tenho certeza que nós vamos testemunhar esse milagre. Eu vi a substância dentro dela, quando ela falou. Você já ouviu falar que a boca fala do que o coração está cheio? Eu vi ela falando que ela estava cheia de fé. Bom, e o irmão lá, o que aconteceu, pastor? Aconteceu o que Deus disse. Segunda-feira ele levou o currículo lá. Na outra semana ele já estava empregado trabalhando lá onde ele creu. Porque foi Deus quem fez. Olha para os olhos do teu irmão e diga: você sonha e Deus faz. Fala para a pessoa do outro lado: você é quem sonha, mas é Deus que realiza. A fé é uma substância, irmão, e ela precisa ser muito grande. Ela vai desenvolvendo. Eu não sei se você já viu o grão de mostarda. Pega um grão de arroz, divide ele em 4 partes. Um grãozinho de arroz, divide em 4 partes. 1/4 do grão de arroz é um grão de mostarda. Mas a Bíblia diz que quando ele é plantado e ele cresce como uma das maiores árvores. É petititico, irmão. Só que Jesus disse assim: se vocês tiverem fé, ainda que tão pequena quanto um grão de mostarda, vocês poderiam dizer a esta moreira: arranque-se e plante no mar. Você imagina, irmão, plantar na água uma moreira? Jesus não está falando arranca e vai para o mar. Não, Jesus está falando plante-se no mar. Isso é fé, né? Plante-se no mar e elas lhe obedecerá. Ai, pastor, eu preciso ter muita fé? Não, você precisa acreditar no que você está ouvindo agora. Você sonha e Deus realiza. Você precisa crer no que Deus está falando agora. Você sonha e Deus faz. Pastor, meu sonho é casar. Você sonha e Deus faz. Meu sonho é ter uma casa própria. Você sonha e Deus faz. Eu tenho um sonho de fazer uma faculdade. Você sonha e Deus faz. Mas como é que funciona isso? Bom, primeiro, a substância tem que estar aqui dentro. A fé é uma certeza. Eu tenho certeza que vai acontecer. Eu tenho certeza que vai acontecer. Como vai acontecer? Já o procedimento eu não sei. Mas daqui a pouquinho, eu estou vivendo o meu milagre. É questão de tempo, você vai celebrar o seu milagre. Vai profetizando a quantos você puder. É questão de tempo, você vai celebrar esse teu milagre. Você só precisava injetar um pouquinho de fé para esse crente aí. É questão de tempo e você vai celebrar esse seu milagre. Precisa ser um pouquinho mais pessoal. Quantos estão esperando aqui uma realização de um sonho, uma resposta de Deus? Levanta bem alta a tua mão, deixa eu ver. Então, pelo que eu estou vendo, todo mundo, ou a grande maioria. Então olha bem nos olhos do teu irmão e diga de novo, fala assim para o teu irmão: sonha e Deus realiza. Agora olhe de novo e fala assim: é questão de tempo. E você vai ver esse milagre rompendo na sua vida. Agora eu gostei de você. Agora eu gostei da sua fé. Ó, irmão, eu estou percebendo, já tem um grãozinho aí. Está parecendo um grãozinho de mostarda, mas já está aí. Que bênção. O Espírito Santo está lançando as sementes. O Espírito Santo está lançando as sementes. Tinha umas que estavam lá na gavetinha. Irmão, você já foi? Isso já aconteceu em casa. Já foi em supermercado, lojinha, hortifruti. Aí você compra aqueles saquinhos. Você fala: vou fazer a horta. Você põe na gaveta. Aí você abre a gaveta, a semente está na gaveta e nada da horta.
nada dá certo, porque não plantou. Já aconteceu com alguém aí? O desejo estava ali, mas a terra não viu a semente. Irmão, Deus está abrindo a gavetinha para mostrar de volta para você a semente que um dia Ele plantou, a semente que um dia Ele colocou dentro de você, aquilo que você dizia, era nisso que eu acreditava. E Deus, eu deixei engavetado esse sonho. Deus está abrindo essa gaveta. Deus está abrindo essa gaveta. Essa semente vai voltar na sua mão, porque essa semente foi colocada na sua vida por Deus. Não é, pastor, sabe que tiraram essa semente da minha mão e engavetaram. Irmão, ninguém pode resistir a um plano de Deus. Ninguém é capaz de tirar o que Deus sonhou para você. Irmão, você vai viver todos os sonhos de Deus. Você vai viver todos os sonhos que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Depois que Deus fala com você, e Deus está falando com você, não está? Depois que Deus fala com você, você tem que ter a certeza de que já recebeu o que Deus falou. Certeza. Então o irmão pegou o currículo, era só um currículo. Já era o emprego? Não, era só o currículo. E ele saiu do culto sabendo, estou empregado. Mas já estava empregado? Não, mas dentro dele ele estava. Então agora já tinha a matéria para Deus usar. Precisava do quê? Ele dá passos em direção à realização do sonho. Então está aqui. Aí Jesus diz assim: rapaz, eu estou muito interessado em curar você dessa sua paralisia. Mas sabe o que é, Senhor? Eu estou muitos anos esperando isso. Essa semente de andar, ela estava dentro de mim. Mas todo mundo que, quando vê as águas se mexendo, e sabe que o anjo de Deus vai curar, desce antes de mim, não tem ninguém que me leve lá. Mas eu estou aqui doido para fazer esse milagre acontecer. O anjo que você esperava na água está aqui do teu lado. O anjo que você esperava movimentar a água está aqui do seu lado, você não está percebendo. O anjo que você esperava lá na frente já está aqui do seu lado, você não está vendo. A resposta que você estava esperando lá já está aqui. Faz o seguinte: o que você quer? O que eu quero? Eu estava pensando numa maca nova. Irmão, se ele falasse eu quero uma maca nova, Jesus ia arrumar uma maca para ele. Mas ele disse: Senhor, queria tanto andar. Então, pega a sua maca, levanta e anda. E um homem que viveu com aquela semente escondida, abafada, engavetada, ele se levantou e se colocou de pé e começou a andar perfeitamente. Ele foi curado instantaneamente. Agora, ele recebeu a palavra, mas se colocar de pé dependia dele. Ele recebeu a palavra, mas se colocar de pé dependia dele. Irmão, isso é agora a sua postura de fé. Então o irmão pegou o currículo e ele disse: agora eu vou lá segunda-feira. Fez a barba, escovou o dente, penteou o cabelo, pôs a roupinha bonitinha, foi lá na empresa e disse: eu vim trazer um currículo, posso deixar aqui? Deixou lá. E aí, enquanto ele deu o passo de fé no invisível, porque ele não estava vendo, Deus estava trabalhando, porque aquele currículo chegou no RH da empresa, e Deus tocou no coração do RH, daquele funcionário do RH, entre outros currículos que estavam lá, para despertar os olhos para aquele currículo, dizendo: eu acho que esse aqui vai dar certo. E poucos dias depois, o celular dele estava com a resposta: você vem aqui, nós vamos fazer uma entrevista. E aí ele já sabia, é só correr para o abraço, o gol está feito.
Você sonha e Deus realiza. Você sonha e Deus realiza. Você sonha e Deus realiza. Então, irmão, entre aquilo que você vai se posicionar depois que ouviu, na certeza, Deus vai começar a usar pessoas para facilitar esse propósito. Deus vai começar a usar pessoas para facilitar esse propósito. Deus vai começar a usar pessoas para facilitar esse sonho. Ih, querido, você voltou de novo com aquela fezinha. Fé do bule, por café. Fala para o irmão pertinho de você. Você sonha e Deus realiza. Se encha de fé, em nome de Jesus. Você está entendendo isso? E pastor, aquele rapaz foi empregado? Foi. Só que eu quero te ensinar, irmão, que quando você tem essa certeza, no meio do caminho, existe a prova da fé. Que a sua fé, ela pode ser provada. Deus não tenta ninguém. Tentação ou é do diabo ou é da sua natureza carnal. Agora, provado, você pode ser. Provado nós podemos ser. E nesse sentido, irmão, é para saber se você de fato quer aquilo que até agora você sonhou. Pastor, eu tenho sonhado com a transformação do meu filho, com a salvação de um familiar. Ótimo, um sonho maravilhoso, sonho que nasceu no coração de Deus. E quando você alinha a sua vontade e a vontade de Deus, o milagre rompe mais rápido. Agora, é claro que até isso acontecer, existe toda uma realidade que envolve aquilo que você não está vendo, porque Deus se move no invisível, mas não é porque você não está vendo que Deus não está fazendo. Mesmo que você não esteja vendo agora, Deus está fazendo uma grande obra na sua vida. Mesmo que você não esteja vendo agora, Deus está trabalhando na sua história. Tinha um irmão que ele ouviu falar que Jesus poderia mudar a realidade da filha dele, e aí já não era mais para ele, envolvia a vida dele, mas o pedido não era para ele, era para a filha, que ficou em casa doente, e ele foi lá onde Jesus estava, e ele era um mestre da sinagoga chamado Jairo, e ele disse: Senhor, o senhor pode ir na minha casa, porque a minha filha, ela está muito adoentada, e está passando muito mal. Jesus disse: vamos lá. Aí você sabe que no meio do caminho, a mulher toca nas orlas do vestido dele, e é curada também. Bem, enfim, cada um vai ter uma experiência, né? Tem irmãos hoje aqui que tocaram na orla dele. Queridos, ele foi até lá, e no meio do caminho, chegam até Jesus, e Jairo diz: Jairo, não incomoda mais o mestre, porque sua filha morreu. Sabe essa sua semente? Então, acabou, está sepultada, enterraram, perdeu, não tem mais o que fazer. E Jesus disse: Jairo, não escuta não, não escuta não, vamos junto. Quando ele chegou na casa de Jairo, todo mundo estava lá, chorando, a família estava chorando, e Jesus disse assim: onde está a menina? Ah, está lá no quarto tal. Então, eu gostaria muito de ir lá, ver onde ela está, porque a menina está dormindo. E as pessoas começaram a dar risada, irmão. O texto fala que as pessoas começaram a rir de Jesus ter falado que a menina estava dormindo. E Jesus disse assim: Jairo, continua comigo, mas a partir de agora só entra nesse quarto quem tem fé. Irmão, Jesus disse: discípulo tal, discípulo tal, discípulo tal, vem comigo, o resto fica fora. Aí ele chega no quarto, a menina está morta. Ele olha para a menina e ele diz assim: Talita cumi, que significa te digo, menina, levanta. E a menina que estava morta abriu os olhos, se levantou e foi ressuscitada na hora. O milagre tem um propósito, para a alegria do nosso coração e para a glória do nome de Jesus. Irmão,
Quero te ensinar 3 coisas importantes. Quando você ouviu Deus falar com você, tenha certeza que você já recebeu aquilo que você ouviu, porque você vai ter que manter isso dentro de você. Primeiro, não ouça a voz dos incrédulos. Primeira coisa, não ouça a voz dos incrédulos. Às vezes a gente é tentado de falar do nosso sonho para os outros, e aí vem a pessoa, joga um balde de água fria. Incrédulo. Às vezes você quer compartilhar, você fala, essa pessoa aqui faz parte do meu convívio, está pertinho de mim, e eu contei que eu queria construir uma casa, que a planta é assim. Você está louco? Nunca ninguém da sua família teve uma casa assim. O que você pensa que é para ter uma casa desse jeito? Você está doido? Irmão, ditado do mundo: entrou por um ouvido, sai para o outro. Entrou no ouvido, sai para o outro. Não ouça a voz daqueles que não creem no sonho que Deus colocou dentro de você. Ah, pastor, então eu vou me distanciar dessas pessoas? Não, irmão, o incrédulo está no dia a dia. Tem aquelas pessoas que não têm a fé que você tem, porque elas não receberam a semente que você recebeu. É sua. Essa semente que Deus colocou no teu coração foi para você. Você era improvável. Se olhar para você, não dá para viver o que você está sonhando, mas Deus vai realizar esse sonho, porque faz parte também do sonho de Deus, para algo ser gerado na terra, para abençoar a vida de muitos. Irmão, Deus vai fazer coisas na sua vida que vai abençoar a vida de muita gente. Deus vai fazer coisas na sua vida que vai abençoar a vida de muita gente. Deus, eu recebo. Essa palavra veio do Senhor para mim. Deus está fazendo algo na minha vida que vai abençoar a vida de muita gente. E eu recebo. Se eu fosse você, pegava logo. Fala comigo: Deus está fazendo algo na minha vida que vai abençoar a minha vida, vai abençoar a minha família e vai abençoar a vida de muita gente. Agora bata a palma para Jesus. Eu creio nisso. Então não ouça a voz dos incrédulos. Segunda coisa, não ouça a voz das suas emoções. Depois que Deus falou com você, não ouça a voz das suas emoções, porque elas mudam. As suas emoções, elas mudam. Você não pode ser aquele que quer, uma hora quer, outra hora não quer, porque a Bíblia fala que isso parece onda do mar, é um incrédulo. Não, as suas emoções não podem afetar a fé daquilo que Deus colocou no teu coração. Porque talvez você veja que depois que você recebeu a palavra e você tem essa matéria da fé que é invisível, só você sabe, e esse sonho que está aqui dentro de você com uma certeza, talvez ainda ao teu redor as coisas não tenham mudado na hora. Eu já ensinei os irmãos, tem coisas que Deus faz instantaneamente, tem coisas que Deus faz progressivamente. Mas você sonha e Deus realiza. Então, não fica ouvindo a voz das suas emoções, porque elas são duvidosas. Às vezes você vai se achar para baixo, tão incapaz, e você vai dizer assim: é melhor eu pegar logo esse sonho que não aconteceu até agora, e engavetar. Ou pior, você pode querer dar o seu próprio jeitinho. Aí Deus olha para a terra e diz assim: quero fazer algo grande, eu quero levantar um povo que me serve, um povo que me adora, um povo que tem relacionamento, um povo que eu quero abençoar, e a partir desse povo, todas as famílias da terra serão benditas. Aí Deus chama um homem improvável, porque eu acho que ele era do tipo magrinho, piquititico, e ainda por cima, estéril. Ele não era aqueles grandão, né?
do tipo, vamos chamar aquele lá, igual Saul. Não. Aí Deus olha um homem que chamava Abrão, e diz: Abrão, eu tenho um sonho para plantar dentro de você. Eu quero plantar uma semente de sonho dentro de você. Eu quero fazer algo grande na terra, e eu quero começar através de você. Só que você vai ter que sair da tua terra. Topa? Topo. Sabe o que Abrão fez? Fez as malas, porque Deus falou: é lá? Então é lá. É lá onde? Eu não sei, porque nem sempre a gente vai saber tudo como Deus está fazendo. A gente só tem que ouvir e obedecer o que Deus está falando. E aí, irmão, aí que os anos foram passando, mas a semente da fé estava lá dentro dele. Um dia eu vou ser pai. Só que Deus vai usar a impossibilidade para gerar uma oportunidade. Porque enquanto eu posso fazer, Deus não faz. Quando eu digo só Deus pode fazer isso, aí Ele faz. Eu disse no começo do culto, a gente aprendeu que os humilhados serão exaltados. Isso não é bíblico, não. A Bíblia fala que aquele que se humilha diante do Senhor, Ele exalta. Então Deus espera que você se renda, para que possa viver esse milagre. E aí, irmão, a sua fé vai ter que ser mantida, porque os anos vão passando, e aquele homem, o Abrão, diz assim: cadê filho? E aí ele olha para a esposa já está também, né? Como fala? Quando termina o ciclo da mulher? Menopausa. Já entrou na menopausa, agora já não tem mais óvulo. Como é que vai nascer? Que jeito que vai acontecer? E o que eles tinham? A palavra. Deus falou que vai acontecer. Aí ela decide: bom, vou dar um jeito. E aí, irmão, é a emoção. Quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus e não pelas emoções. E aí, o que nasce nas emoções, não é que Deus não vai abençoar, mas não era do jeito de Deus. E ela pega uma empregada e diz assim: ó, dá um filho para o meu esposo. E ela tenta fazer a promessa do jeito dela, e não do jeito de Deus. Irmão, as coisas precisam nascer do jeito e no tempo de Deus, e muitas vezes vão contra a sua realidade natural e do que você está vivendo. Não tenha medo de viver o que Deus tem para você. E Deus fez o milagre acontecer? Fez. O filho da promessa um dia nasceu, mas quando eles já não tinham capacidade nenhuma. Então, irmão, deixa Deus esvaziar você logo da sua capacidade humana e se abra para viver esse milagre. Você sonha e Deus faz acontecer. E aí nasceu uma nação. Queridos, então não ouça a voz das suas emoções, não ouça a voz do incrédulo, não ouça a voz das suas emoções, e não ouça a voz do diabo. Pastor, o diabo pode falar? Fala. Falou inclusive com Jesus. Se você, Jesus, subir aqui no pináculo do templo, e se você se jogar, a Bíblia diz que os anjos vão te guardar. Ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, irmão, o diabo vai sempre lançar dúvida. Como é que ele age? Ele não pode agir na sua vida, diz amém. Mas ele vai agir por influência ou resistência. Então você percebeu, essa palavra não é de Deus. Ela contraria o que eu acredito. Se levanta posicionado em autoridade para dizer: eu resisto a essa palavra, eu não aceito essa palavra. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz isso. Então, do tipo, vou perder tudo que eu tenho, porque o diabo já disse: você vai perder tudo que você tem. Não, eu recuso essa palavra, porque a palavra de Deus diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então eu rebato com a palavra. Eu não vou ouvir a voz dos incrédulos. Entra por um ouvido
sai para o outro. Eu não vou ouvir a voz do meu coração, das minhas emoções. E eu também não vou permitir ouvir a voz do diabo, irmão. Eu vou ouvir a voz do meu Deus. Eu vou ouvir a voz de Deus. Eu vou ouvir a voz de Deus. Escuta. Você crê no que Deus falou e agora espera o tempo do milagre romper. E Deus, Ele vai sinalizar quando é a hora de você dar o passo da fé. Eu orei por irmão no sábado, o passo da fé era na segunda. Entre o sábado até segunda, ele tinha que esperar domingo. E ali, eu tenho certeza, que tinha gente que se ele falou assim, ó, eu fui lá no culto, o pastor disse que vai realizar um sonho. E ele disse, orou comigo lá, falou que Deus está abrindo a porta daquela multinacional para eu entrar. Se ele estava convivendo com o incrédulo disse, você vai acreditar? Você nem estuda o TI. Agora, se ele ouvir a voz da emoção dele, ele vai duvidar dele mesmo, dizendo, eu não tenho capacidade. Agora, se ele ouvir a voz do diabo, o diabo vai falar para você, Deus está enganando você, jamais você vai entrar lá. Só que daí, irmão, o Senhor na segunda-feira sinalizou, é hora de dar o passo. Então vai dar o passo. E aí ele foi levar o currículo. Então, a partir do momento que a fé é ativada, o sobrenatural, é aquilo que você não está enxergando, é ativado também. E ele começa a se mover a partir daquilo que Deus falou com você. Deus fala, você crê e Deus realiza. Eu não sei como, mas Deus vai fazer a coisa acontecer. Então, irmão, tem um tempo em que a semente está sendo lançada, a semente vai brotar, a semente vai florescer e o fruto vai aparecer. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Você vai ver essa semente que Deus está lançando em você brotar, crescer, florescer e frutificar. Profetiza na vida do irmão pertinho de você. Você vai ver essa semente plantada dentro de você brotar, crescer, florescer, e ela vai frutificar para a alegria do seu coração e para a glória do nome de Jesus. Agora eu quero voltar no texto que eu li, já li, não vou ler de novo, mas quero voltar no texto. Irmão, Jesus manda os discípulos com o barquinho, está todo mundo lá no mar. Só que Jesus fica ali na praia. Mas Jesus quer mostrar para eles uma experiência nova, inédita, sobrenatural. E quer mostrar para eles que é possível viver algo maior. Aí Jesus vai andando sobre as águas. Eles veem Jesus andar sobre as águas, acham que é um fantasma, ficam apavorados. E Jesus disse, não tenha medo, sou eu. E Pedro diz, então se é, olha o Pedro, se é você, libera a palavra. Se é você, libera a palavra. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então se é você, libera uma palavra. Qual palavra? Qual a palavra? O que é que você espera? O que você quer? Pedro, o que você está querendo? Qual palavra que você está querendo agora? Você está querendo o quê? Então se é você, libera a palavra. Me deixa andar sobre essas águas. Venha. Vem. E o que o Pedro faz, irmão? Ele teve fé para ouvir Jesus falar. E depois, ele experimentou algo inédito quando ele deu o primeiro passo em direção ao impossível. Quantos irmãos aqui já foram no mar, piscina, lagoa, lago, rio, e já viram alguém andando sobre as águas lá?
biblicamente, ele é o único, depois de Jesus. Porque ele olha para Jesus e diz assim: se você pode fazer isso, eu acho que eu posso também. E se tudo é possível que crê, se é você, me faz algo acontecer. O que é que você quer, Pedro? Quero ir aí. Irmão, primeiro ele ouviu Jesus, depois ele experimentou algo inédito quando ele deu o primeiro passo em relação ao impossível. Aí, irmão, está lá o Pedro, ele olha para Jesus e diz assim: eu vou. Os discípulos estão tudo no barco também lá, mas eu vou. E ele, pá. E aí, mano, de repente, aquelas águas não viram asfalto, não vira chão, e ele começa a andar em cima das águas, como ninguém havia andado antes. Nunca ninguém tinha andado sobre as águas, e o Pedro está lá andando. Nunca na vida dele, ele imaginava que poderia viver aquilo. Irmão, o pai dele não viveu aquilo, a mãe dele não viveu aquilo, os irmãos do Pedro não viveram aquilo, os amigos dele também não viveram aquilo, porque aquilo era para ele. Então eu não sei se alguém na sua casa nunca viveu o que você tem sonhado. Se tem pai que nunca viveu, tem mãe que nunca viveu, os irmãos nunca viveram. O que eu creio é que você vai viver esse milagre em nome de Jesus. Você vai viver esse milagre em nome de Jesus. E eu quase que destruí com o negócio aqui. Mas você vai viver esse milagre em nome de Jesus. Ainda que ninguém da sua casa tenha vivido e experimentado esse milagre, ele vai romper na sua vida. E eu estou declarando que em nome de Jesus vai ser para a alegria do teu coração e para a glória do nome de Jesus. Vai acontecer. Irmão, tenha fé e dá o primeiro passo. Deus vai sinalizar a hora. Deus vai falar para você: é agora. Ele vai, pode ter certeza, fala para o teu irmão: Deus vai falar para você a hora. Mas quando Deus fala a hora, dá o passo. Agora fala para o teu irmão: depois do primeiro passo da fé, continua a andar sem duvidar. Deus vai sinalizar para você dar o primeiro passo, mas depois que deu o primeiro passo, continua a andar sem duvidar. Aí está o irmão lá para levar o currículo, está com o currículo na mão lá, e está no meio do caminho: vou ou não vou? Vou ou não vou? Entro nesse ônibus ou não entro? Entrei. Entro nessa empresa ou não entro? Entrei. Entro nessa portaria ou não entro? Entrei. Entrego esse currículo ou não entrego? Entreguei. E o milagre rompeu. Está o Pedro dizendo: dou o passo ou não dou? Dou o primeiro, dou o segundo, começa a caminhar. Só que, irmão, depois do primeiro passo, você tem que continuar a caminhar sem duvidar, olhando só para Jesus, porque o Senhor vai sustentar você. Foi o que Deus me disse: siga olhando somente para Jesus e o Senhor vai sustentar você. Olha para o irmão, diga: siga olhando somente para Jesus e o Senhor vai sustentar você. Sabe o que Deus me falou? O mesmo Deus que plantou a semente do sonho dentro de você vai fazer esse sonho se realizar, em nome de Jesus. Talvez você diga: eu sou improvável, mas é assim que Deus trabalha. Quando Deus quer fazer algo grande, Ele usa aquele que não é, para confundir os que são. Ninguém na minha casa poderia fazer isso. O quê? Faculdade? Mas você vai fazer. Aquela viagem, você vai fazer. Ser usado na mão de Deus, você vai ser. Só dá o primeiro passo e continua caminhando. Irmão, continua caminhando em nome de Jesus. Mesmo que você sinta-se uma pessoa improvável para viver
esse propósito. Ele plantou essa semente dentro de você. E Deus vai usar a sua fé naquilo que você ouviu Ele falar e creu que Ele é capaz de realizar. O Senhor é a nossa capacidade de sonhar e de realizar. Bata no teu peito e diga: eu creio que Deus é a minha capacidade de sonhar e de realizar. Diga: o mesmo Deus que me faz sonhar me capacita a realizar. O Senhor me disse: Jefferson, você vai encontrar pessoas lá que ficaram decepcionadas por aquilo que elas tentaram fazer, mesmo achando que elas estavam certo, e mesmo achando que daria certo, mas no final não deu certo. Não foi como elas esperavam, não saiu como esperado. E o Senhor me disse: essa situação, ela aconteceu porque não era no tempo. Porque no tempo, você sabe o que fazer e como fazer. O Senhor me disse: por causa disso, você vai encontrar pessoas lá com dúvidas, pessoas se sentindo fracassadas, frustradas, com sentimento de culpa e de autocondenação, porque isso comprometeu a própria vida e atingiu a vida de familiares. Porque tem algumas decisões que a gente toma que só afeta a gente, mas outras que afetam a família. O Senhor me disse: fala para pessoas que estavam dizendo que as coisas estavam indo bem, enquanto você só estava olhando para Jesus. Não é que o vento tinha parado de soprar, é que você estava avançando mesmo quando os ventos estavam soprando. E foi você olhar para as coisas ao redor, ouvir a voz do vento assoviando, que você teve medo, por reagir às emoções, e não pela instrução que Deus havia te dado. Você acabou ficando frustrado. O Senhor me disse: Ele vai tomar você pela tua mão hoje, e Ele vai te salvar. Pedro, o que você quer, Pedro? Se és tu, me manda aí até aí. Então vem. E aí vai Pedro viver algo que ninguém da casa dele viveu. E ele começa a dar o passo, só que ele tinha que continuar olhando para Jesus. Irmão, escuta, não é o fato dele ter dado o passo que o vento parou. O vento não parou, o vento continuou. E talvez por ele olhar o vento, ficou com medo e começou a afundar. Quando a gente tira o olho de Jesus e olha para as circunstâncias ao redor, a gente pode ter medo. E medo é uma emoção. Por isso que você não pode dar vazão às suas emoções. E lá quando ele está afundando e ele acha que não tem mais o que fazer, Jesus pega ele, levanta ele e põe no lugar salvo de novo. Ainda que você se sinta afundado, Jesus vai levantar você de novo. Ainda que você tenha entrado hoje aqui caído, talvez prostrado demais, o Senhor te toma pela mão de novo e diz: eu não desisti do que eu tinha para a tua vida. O que eu queria, eu continuo querendo. O que eu poderia fazer, eu continuo podendo. Vou voltar você para o mesmo lugar que eu te achei. Seguro. Seguro, a salvo. Deus está colocando você em um lugar de segurança hoje. Deus está levando você num lugar de segurança hoje. Acalma o teu coração. Essa tormenta ela vai passar.